Olá, sou a Ana da EP Sistemas. Vou mostrar para vocês as notas da versão do Listor 3.68. Começando pelas correções. SPED, correção do registro C190. Novas funcionalidades. Cadastro de empresa adicionado campo habilitar reforma tributária. Aqui dentro do cadastro de empresa, a gente vai ter esse novo campo que é para habilitar o uso da reforma tributária. Então, ao habilitar, vai estar apto à reforma, desabilitar, não. Por padrão, no momento, essa alíquota aqui, ela vai ser para todos, mas caso futuramente haja alguma mudança, vai ser necessário alterar neste campo. Mas, por enquanto, essa alíquota é esse padrão aqui mesmo, que é o 0,9000. Cadastro de empresa, adicionado o campo da alíquota do CBS, que é o que eu falei agora para vocês, que é o 0,9. Estados, adicionado o campo de alíquota IBS-UF de 0,1%. Isso daí, essa alíquota de 0,1% da UF, ela é padrão para todas as UFs. E como a gente não tem cadastro de UF, isso vai ser internamente incluído. Vocês não vão conseguir visualizar, mas vai ser futuramente liberado o cadastro de UFs para poder alterar essas alíquotas no futuro, tá? No momento, vocês não conseguem visualizar o cadastro de estados. Cadastro de cidades, adicionado a alíquota do IBS municipal, que é por padrão no momento para todos 0,0. Aqui em outros cadastros, cidades, ao abrir a cidade, a gente vai ter um novo campo aqui, alíquota do IBS de município. Para todos, como eu falei, vai estar o padrão 0, porque por enquanto esse é o padrão utilizado no momento. Produtos, guia fiscal, adicionada guia IBS-CBS. Aqui no cadastro de produto, na guia fiscal, a gente vai ter aqui o novo campinho IBS-CBS. Ao atualizar o sistema por padrão, vai ser incluído nesse padrão aqui, com todas as flags da base de cálculo da parametrização habilitado, e com o padrão aqui da classe TRIB 0001 e CST 000. Produto, sugestão, classe TRIB CSTRT pelo NCM. Essas alterações aqui de classe TRIB vocês podem fazer de forma manual, então vocês podem vir aqui no cadastro e alterar a classe TRIB de acordo com o que a contabilidade passar para vocês, tá? Mas na hora de fazer a alteração de um NCM aqui, ele vai alterar aqui a classe TRIB de acordo com o NCM informado. Então, eu não tenho nenhum NCM aqui com um diferente para mostrar para vocês. Mas ao adicionar aqui, se ele tiver uma classe TRIB diferente do 001, ele vai alterar aqui para vocês. Aí, lembrando que nem toda classe TRIB de NFE a gente tem dentro da NFCE. Então, é importante que quando vocês forem mexer aqui em NCM, em impostos, sempre consultar a contabilidade de vocês antes para preencher tudo de forma correta. Porque às vezes pode ser que vocês queiram preencher uma classe TRIB de NFC igual a NFE, mas não tem essa classe TRIB para NFC. Então é importante sempre consultar a contabilidade antes. Nova rotina, sugestão, classificação, reforma tributária. Aqui no cadastro de produto, quando vocês forem informar um NCM, ele pode trazer para vocês aqui uma telinha, que é essa telinha da sugestão de classificação tributária. Dentro dessa telinha, ele pode estar com sugestões de classe TRIBs diferente para esse NCM do padrão, que é o 001 e o 00 DST. Lembrando que isso daqui, para vocês fazerem a alteração, sempre a gente vai reforçar que vocês têm que ver com a contabilidade de vocês. Mas essa telinha aqui, ela é a sugestão para as regras de exceções de NCMs. Então, esse NCM aqui, ele tem uma regra determinada pelo governo, onde a gente tem aqui até os anexos, tá? E também nas nossas tabelas a gente tem salvo as URLs dessas sugestões, dessas exceções. E aqui vocês podem selecionar qual dessa exceção de classificação tributária vocês vão estar utilizando dentro do NCM. Ao selecionar uma dessas duas aqui, ao vir aqui no IBS-CBS, ele vai ser alterado dentro da NFE ou da NFCE. Por quê? Ou pode ser que o que vocês selecionaram pode estar valendo só para NFE e não para NFCE, porque não é todas as classificações tributárias de NFE que temos em NFCE. Então, quando vocês fizerem essa seleção de uma classificação tributária para um NCM que é uma exceção, sempre verifiquem se foi preenchido aqui para NFE e para NFC também, porque às vezes aqui pode ser, no meu caso ele tinha os dois, mas poderia ser que tivesse preenchido somente aqui para
para NFA e para NFC ele estaria vazio porque a gente não tem uma exceção de NFC para esse NCM. Então é bom sempre averiguar. Aí aqui o NCM ele pode ter uma ou mais de uma exceção se ele tiver para você selecionar. Então, caso caia dentro de uma exceção, se ele tiver mais de um, ele vai aparecer na telinha para vocês poderem estar selecionando. Aí a seleção de qual vocês devem estar utilizando, verifiquem com o contador do cliente. NFE saída produtos adicionados campos classe TRIB CST RT. Aqui dentro da nota, ao adicionar o item, ele vai ter agora os campos do classe TRIB aqui e o CST-RT. Lembrando que o CST vocês não conseguem alterar de forma manual. Ele vai ser alterado de acordo com a classe TRIB. Vocês conseguem alterar a classe TRIB, porém o CST-DRT ele vai ser alterado de acordo com o que vocês alteraram na classe TRIB, não podendo ser alterado de forma manual. NFE saída, produtos, adicionado tela de parametrização base cálculo RT. Aí aqui embaixo na tela de lançamento de produtos da nota, a gente vai ter o botãozinho parâmetros RT. Aqui dentro a gente vai ter vários checkbox, então aqui vocês vão ver com o contador de vocês o que vai ser agregado ou não dentro da base de cálculo da RT. Então caso o contador de vocês falem que não pode estar entrando na base da RT o valor de frete, o valor de seguro, o valor de despesas, vocês vão desmarcar e não vai gerar o cálculo na BC da RT. Então, vocês verifiquem com o contador também o que deve constar e o que não deve. Se ele falar que tudo deve constar na base de cálculo da RT, vocês mantêm tudo habilitado. Se não, se for somente o valor do produto, vocês vão desmarcar o que eles pedirem para vocês, porque aí não vai entrar na base de cálculo da nova RT do IBS e do CBS. Aí isso daqui vocês podem fazer direto aqui dentro da nota ou lá na nova abinha de IBS e CBS na parametrização. Emissão NFC reforma tributária, emissão NFE reforma tributária. Aqui na NFE, além das novas tags que a gente vai ter em XML, vocês podem perceber que aqui na descrição do item a gente vai ter o CST da RT, a classe TRIB e os impostos aqui abaixo. Caso tenha mais de um produto adicionado na nota, vai ter o cálculo dos impostos e aqui embaixo a gente vai constar o total, tá? Que aqui a gente tem também os campos. No meu caso ele tá igual porque eu só tenho um item, mas caso tivesse mais, ele estaria somando o total de todos os itens aqui em cima. E na NFC a mesma coisa, aqui no caso a gente também tem a CST da RT, a classificação tributária e os impostos. Aqui na aba de estoque a gente vai ter o botão sugestão de classificação. Essa sugestão de classificação vai aparecer os itens somente que tiverem um NCM que tiver uma regra, né, de exceção e ele estiver usando a classe TRIB padrão. Então, eu tenho um NCM que é uma regra de exceção, então ele tem uma regra de exceção pelo governo com outra classe TRIB que eles recomendam, porém no cadastro do seu produto ele está informado a classe TRIB padrão que é o 0001. Quando isso ocorrer, aqui dentro da sugestão, ele vai aparecer o produto, o NCM, a classe TRIB da NFE e da NFCE, que vai ser provavelmente no começo para vocês o 0001, e aqui embaixo ele vai aparecer qual que é a sugestão da regra que pode ser aplicada. Então, eu vou fazer um aqui para vocês verem como vai ficar. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Então, eu tenho aqui o IBS e o CBS padrão. Porém, o meu CFOP, eu uso um CFOP que ele tem uma regra de exceção pelo governo. Então, com isso, ao vir aqui em estoque, sugestão, o item vai aparecer aqui para mim. Porque o meu item com esse NCM que tem uma exceção, na verdade ele tem duas regras aqui de exceções, ele está sendo utilizado lá no cadastro a classe TRIB padrão, que é o 0001. Por conta disso, ele vai aparecer aqui exibindo qual que é a classe TRIB que tem a regra de exceção pelo governo para poder ser alterada. Aí isso daqui vocês podem mostrar ao contador de vocês e tá pedindo para ele auxiliar qual que deve ser a opção que vocês devem marcar, se devem fazer essa alteração, tá? Mas aí aqui é para auxiliar vocês nessas mudanças. Então, só recapitulando, quando tiver um NCM
que tenha uma exceção, uma regra de exceção pelo governo de classe TRIB, que é diferente do padrão, e lá no cadastro do produto ele estiver cadastrado com a classe TRIB padrão, ele vai cair aqui como sugestão para você poder alterar para a regra de exceção que o governo sugeriu. Aí vocês veem com a contabilidade qual que é o preenchimento correto antes de fazer essas alterações. Para alterar, vocês podem aplicar item a item a sugestão ou aplicar a sugestão geral para todos os itens da tela. Então, ao aplicar aqui a sugestão, vocês precisam confirmar para validar, e aí o item vai sumir daqui da tela, porque ele já vai estar ajustado. Alterações, produtos, guia fiscal, novo layout. Aqui no cadastro de produto, a gente teve uma alteração no layout fiscal. Agora a gente tem aqui classificação e CFAP, onde vai ter aqui a opção de todos os CFAPs com NCM e CEST, ICMS com as alíquotas, IBS e CBS com a classe TRIB de NFE e NFC e a base de cálculo com os checkbox e a BINHA outros. NFC, impressão kit. Agora na NFC, quando tiver um kit, ele vai estar exibindo também os itens que compõem aquele kit na impressão da NFE. A gente tinha essa função no SAT, como o SAT vai ser desabilitado, agora vai ser passado para NFC também. NFC é enviar por e-mail adicionado ao arquivo XML em anexo. Aqui nas NFCs emitidas, a gente vai ter o botãozinho enviar por e-mail. Caso o XML dessa nota esteja dentro da pastinha, ao enviar por e-mail ele vai mandar além do PDF o XML junto. Caso não tenha o XML, ele vai enviar somente o PDF. Contas a receber, pagamento, melhorias de baixa de várias parcelas. Clientes, adicionado a opção órgão público governamental para pessoa jurídica. Aqui em cadastro de cliente, quando o tipo de pessoa for jurídica, a gente vai ter essa caixinha aqui para ser habilitada, que é para colocar quando for o cliente cadastrado for um órgão público governamental. Isso vai ser somente com o tipo de pessoa jurídica. Importação XML, importar campos RT. Aqui na importação de nota via XML, a gente tem os novos campos da reforma tributária, aqui no detalhe geral. Caso o XML ele contenha esses campos preenchidos, ele vai trazer aqui. E também aqui dentro do detalhe itens a gente vai ter esse maisinho onde vocês vão conseguir visualizar também esses dados pelo XML. Por enquanto não são editáveis, tá? É somente para visualização. Inserir impostos, produtos, opção para alterar a classe TRIB CST-RT. Então aqui em cadastros, outros cadastros, inserir impostos, produtos, a gente vai ter aqui a opção de definir a classificação tributária para todos os itens. A gente vai ter a reforma tributária que vocês podem também fazer por CFAP e também por NCM. Vou mostrar para vocês agora onde encontrar os campos que foram implementados da nova RT do IBS e do CBS no Concept. Então aqui o cadastro de cidades, foi adicionado o campo da alíquota de IBS municipal. Então aqui em cadastros, nós vamos achar cidades, e aí aqui vai ter o campo de alíquota. Clientes, adicionado a opção órgão público governamental para pessoa jurídica. Aqui no cadastro do cliente, ele sendo pessoa jurídica, vai estar liberado o botão órgão público governamental. Produtos, guia fiscal, novo layout. Então, seguindo a mesma regra do listar local, a gente vai ter a classificação CFAP, dados de ICMS, IBS, CBS e a BINHA outra. Produtos, guia fiscal adicionada, guia IBS e CBS. Então a gente vai ter aqui a guia igual no Store e no LeChef, IBS e CBS. Produtos, sugestão classe TRIB CST-RT pelo NCM. Também vai seguir a mesma regra do LeStore e do LeChef. Quando você adicionar aqui um NCM, caso ele tenha uma exceção, ele vai abrir a janelinha para vocês visualizarem quais são as exceções. Com a opção de visualizar ali, vocês conseguem ver qual que é o anexo feito pelo governo e vocês podem selecionar uma das opções das exceções. Inserir impostos produtos, opção para alterar a classe TRIB CST-RT. Nova rotina, sugestão, classificação, reforma tributária. Então aqui na BIM estoque, sugestão, classificação. Aqui é também a mesma coisa que o desktop, ele vai trazer aqui os itens que tem o NCM, utilizando a classificação tributária padrão, que tenham exceções. Então aqui também vocês conseguem alterar a sugestão de forma individual ou aplicação geral.
também sendo necessário utilizar o botão de confirma para fazer a validação da alteração. Importação XML, importar campos RT. Aqui em Abstock, nota de entrada, vai importar uma nota que contém as alíquotas da nova RT, ele vai trazer aqui na guia geral, e no detalhe ele vai trazer aqui embaixo, ó, as alíquotas de cada item. Eu vou deixar aqui na tela todas essas partes de campos de preenchimento da nova RT em um textinho bem simplificado, informando o que vocês podem preencher em cada campo, onde encontrar cada campo. E é interessante vocês pausarem o vídeo para poder fazer a leitura dessas informações.